Bem-vindos ao último podcast da Terra, o podcast que é formado por 3 amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, cultura pop e cultura queer, que nada mais é do que drag queens, pessoas animadas, alegres, que fazem eventos de acordo com o programa da Patrícia Bravanel. A gente vai falar desse assunto hoje, mas antes, vamos lembrar quem está aqui. Eu estou aqui com o Eric Lor, dá um oi pro pessoal. Oi. E eu estou aqui com o Danilo Franco, dá um oi pra galera. Olá. E eu, Daniela Gunner, tô aqui com vocês também. E para começar, a gente vai falar um pouquinho dessa notícia, só que a gente vai começar pelo início. Como é que essa história começou? Resgataram da internet um vídeo antigo de um pastor aí bem famoso, que faz várias piadelas engraçadas de churrasco. E nesse vídeo, ele fala várias coisas que a gente está acostumado a ouvir dos pastores falarem sobre os gays, as lésbicas, enfim, né? Aquelas coisas maravilhosas que a gente ouve deles, mas que ele respeita. E que os evangélicos têm realmente que respeitar as pessoas, né? Por que ele não poderia sair, por exemplo, para abraçar, para conversar com o Tami, né? Nada impede. E daí nós tivemos alguns artistas que repostaram esse vídeo, como Rafa Kalimann, Caio Castro, que foram super cancelados na internet, porque aparentemente eles tinham a intenção de mostrar que as pessoas evangélicas têm sim que, assim como esse pastor, aprender a respeitar a comunidade LGBT. Mas o que eles não perceberam é que junto eles estavam compartilhando o próprio discurso do pastor. Porque a gente sabe, né? Eu respeito, mas... E tem um monte de coisas horríveis depois disso, né? Então, o questionamento fica se realmente isso é respeito, porque você está compartilhando junto todo esse discurso de ódio, apesar do que ele diz que é respeito. Então, essas pessoas foram canceladas, Rafa Kalimann, enfim, se desculpou, Caio Castro falou que ele não ia se desculpar, porque realmente a posição dele era a do respeito, enfim, e acabou que Patrícia Bravanel quis trazer esse assunto no programa dela. E quando ela trouxe esse assunto, ela veio com um discurso um pouco piorado até, porque ela veio falando assim que nós que pedimos respeito, a gente tem que aprender a respeitar a família tradicional, a família conservadora também, né? Então, que eles ainda estão aprendendo as coisas devagar, porque eles têm valores. Então, assim, ela falou várias coisas erradas, né? Para começar a dar a entender que a comunidade LGBT, que os gays, as lésbicas, o trans, enfim, não tem valores, né? Só quem tem valor é a família tradicional conservadora, né? E ela fez várias piadinhas com a sigla, enfim. E na hora do dia seguinte, que foi o dia seguinte do cancelamento, depois do discurso dela, obviamente, ela falou assim, já que me criticaram por eu ter feito piada com a sigla, porque eu não conhecia todas as siglas, eu vou trazer uma pessoa aqui da produção que vai explicar pra gente quais são as siglas. E na hora de explicar o que era queer, a pessoa falou que são as drag queens, que são pessoas alegres, que fazem eventos. E assim, não é isso. Caso você não saiba, não é isso. E na hora de explicar o que era intersexo, ele falou assim, intersexos são pessoas... Bem, é isso, cada um pode procurar aí na sua internet o que é. Então a pessoa, no final das contas, não explicou nada. E hoje a gente vai bater um papo justamente sobre isso, sobre, enfim, Patrícia Bravanel e as merdas que saem da boca dela. Quero saber o que passou na cabeça de vocês quando vocês ouviram tudo isso, desde Rafa Kalimann, Caio Castro, até a Patrícia Bravanel. Não, só um adendo que aí, entre os dois programas dela, né, entre um programa e outro, o Thiago Bravanel, que é sobrinho dela, né, se pronunciou também, né, fez um vídeo no Instagram falando pra tia que ela errou, que não é assim, chamando ela se ela quiser conversar e tal. E teve bastante apoio do pessoal, né, esse vídeo dele. E talvez por isso, por ter virado uma coisa de família, que ela veio no programa seguinte querer se consertar, né? Porque eu acho que se fosse assim, ela nem ia querer voltar atrás e se desculpar, não se desculpando, né? Fazendo uma cagada maior ainda, eu acho. Porque você Vou fazer querer um se adendo. desculpar.
Eu queria fazer um adendo em cima do seu adendo. O meu problema de estresse na internet é não me ater só à notícia, mas ir para os comentários. Esse é o estresse da minha vida. E assim, muitas pessoas questionaram o Thiago Abravanel de por que, já que ele estava falando, poxa, tia, se você precisar de alguma coisa, de alguma informação, vem falar comigo, não com qualquer outra pessoa aí. As pessoas começaram a cobrar dele. Por que ele não corrigiu ela no particular? Deve ser porque ela falou em rede nacional as besteiras que ela quis e ele não pode falar em rede nacional, que é o certo? Então, Sim. assim, gente, ai. Não, e Enfim, depois ele primeiro fez um ódio vídeo também registrado. falando disso, falando que a relação dele com a tia dele, a coisa deles, e se ele não tem, se eles não têm abertura de conversar assim, de proximidade, é entre eles, mas que ele se colocou à disposição para a tia dele, se ele quiser, se ela quiser aprender mais e sei lá, mas pelo menos pelo jeito ela não aceitou, né? Porque ela foi lá e foi se desculpar fazendo o errado. Foi tentar se desculpar com a sigla, levou uma pessoa lá que, apesar de parecer ser LGBT também não sabe o que significa, então, tudo errado. Foi querer se desculpar sem fazer lição de casa, que não adianta muito, né? Se o fato inicialmente era de aprender e tentar melhorar. Uhum. Eu acho que é muito complexo quando pessoas públicas emitem certos tipos de posicionamento, querendo ou não, são os influenciadores, né? E ainda mais, por exemplo, Rafa Kalimann e Caio Castro são as pessoas que o seguem no Instagram, por exemplo. Eu não sigo os dois, eu não fui impactado com a notícia, com, né, a repostagem deles. Depois fui impactado com as notícias. Mas a Patrícia Bravanel está numa rede de televisão aberta, né? Um canal super popular, assim, que acaba chegando em pessoas que, tipo, nem estavam procurando, sabe? Então, dê informação da maneira certa, né? Mesmo que o Dan falou, chamaram alguém da produção que não estava preparado para isso. Poxa vida, o próprio Thiago, né? Alguém que também é ali a Bravanel, né? Alguém que também talvez se não soubesse o que cada letra da sigla representa, ia procurar alguém que soubesse, sabe? Que ia fazer a lição de casa e que não ia deixar que a informação fosse dada dessa forma. Bom, o cara só falou, né? Terminou ali no Intersex falando uma coisa que é o que a gente já sabe. Não sabe? Vai pra internet, tipo, procura e vai ter material. A gente pode agora passar o link do nosso podcast para ela. E, enfim, Não, vamos. e eu acho que esse lance de explicar a sigla era o de menos que ela tinha que fazer ali, né? Porque isso realmente as pessoas têm que... A gente está em 2021, a internet, você consegue encontrar de tudo na internet. Se a pessoa quer realmente aprender e saber do que se trata, ela pode pesquisar, não tem ninguém que impeça, não precisa esperar ninguém te bater na porta dela e falar: "Oi, você quer ouvir a palavra dos LGBT?" Não precisa, ela pode ir atrás. E eu acho que o principal ali era o discurso que ela fez de que os LGBT têm que respeitar a opinião, entre aspas, dos conservadores, né? Tipo, aceitar a homofobia calado porque é o jeitinho deles, aprenderam assim, foram criados assim e não podem mudar. Então, acho que essa parte da sigla, acho que foi o de menos, assim, ela não tinha nem, não precisava nem entrar nisso, mas já que ela entrou toda cagada. Sim, eu queria falar sobre. A gente continuar falando sobre televisão, assim, né? Tipo, nesse ponto. Tem um vídeo super batido aí da internet da Hebe Camargo no Roda Viva. Se eu não me engano, é de 1980, 1973. Tipo, é muito antigo. Uhum. É Sim, a 80 nossa. e 80 e poucos, eu acho. Da década de Então. 80. Ela, sim, né, era a grande dama da televisão. Ela, sim, pode-se dizer que era a dona da porra toda, que fala, meu, as pessoas pagam suas contas, elas têm família, né? Tipo, por que, em que está errado a atitude, né? E aí é isso, tipo, não depende de ninguém o que o outro faz. Não gosta de... Nesse vídeo tem um cara no Roda Viva que pergunta assim pra ela, né? Você não tem medo de, na hora que você fala abertamente sobre isso, você estar influenciando as pessoas? E ela fala uma coisa muito óbvia lá da década de 80, que já era óbvio lá, que a gente ainda tem que explicar até hoje, que tipo assim, falar de homossexualidade não vai fazer ninguém ser gay. Que as pessoas vão ser quem elas têm que ser, elas já nascem assim. É a coisa mais óbvia do mundo. E a gente ainda tem que ficar debatendo opção sexual ou orientação sexual, né, gente? Passaram-se 4 décadas e parece que foi 3 dias. E a Hebe não tinha um celular com internet na mão, com o Google, para pesquisar e aprender. Exatamente. Eu super entendo, eu acho que a intenção da Rafa Kalimann e do Caio Castro de compartilhar talvez uma mensagem para os amigos
cristãos deles, de olha, vocês precisam aprender a respeitar as outras pessoas, tá vendo? A gente tem um pastor aqui que respeita. Mas eu acho isso muito problemático, apesar de eu entender, porque mostra o quanto a sociedade já se acostumou com o discurso homofóbico cristão, ao ponto de várias pessoas acharem que, tipo, aquele pastor realmente está respeitando. É importante a gente frisar que quando você fala assim, não estou falando que ele falou naquele momento, mas o que é falado dentro das igrejas, né? Quando você fala que aquela pessoa, o que ela faz, mas a gente não pode separar o que ela faz de quem ela é, porque a gente já sabe que quem é LGBT nasce assim, né? Então, quem ela é abominável, é pecaminoso, é nojento, que ela vai sofrer, mas você respeita, isso não é respeito. E especialmente da Patrícia Bravanel, quando você fala, quando você dá a entender, você não precisa falar, mas você dá a entender que aquela pessoa não tem valores, você também não está respeitando. Então, uma grande parte da sociedade internalizou que simplesmente falar que respeita, depois de todas as merdas que você falou antes, realmente é respeito. E isso é muito, muito, muito problemático. Isso não é respeito. E a minha vontade é, assim, de pegar cada 3 palavras da Patrícia Bravanel e rebater, né? A gente não tem que ter paciência. Eu fiz um desabafo bem longo no meu Instagram esses dias sobre isso, porque a gente não tem que ter paciência. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que a gente tem que ter essa paciência para ensinar as pessoas. Eu vou explicar por que a gente não tem que ter paciência, tá? E isso vale para todos os grupos de minorias que sofreram repressão. O grupo LGBT vem sofrendo violências de todos os tipos há 2.000 anos, desde que o cristianismo foi inventado. E isso, enfim, tem vários motivos religiosos e políticos, mas faz 2.000 anos que essa comunidade vem sofrendo repressões, ou seja, eles têm que fingir quem eles não são, se eles se assumem, eles são expulsos de casa, eles sofrem violências sexuais. Durante toda a história, muitas mulheres sofreram violência sexual por serem homossexuais, então elas sofriam abusos coletivos e corretivos para aprender a gostar de pau. Vários homossexuais também eram abusados por outros homens por serem gays, o que é uma contradição, mas isso acontece há 2.000 anos. Fora violência simplesmente por serem quem eles são, violência física, assassinatos, 2.000 anos. Então são 2.000 anos de repressão. E daí faz 10 anos que a gente começou a responder essas pessoas, mais ou menos, né? Com um discurso ali pautado mesmo. E de repente, nós que odiamos, o ódio é nosso, o preconceito é nosso. Não, a gente está respondendo vocês. E a gente não precisa ter paciência, porque são 2.000 anos de repressão. Por isso a gente não precisa ter. Mas se a gente quiser, a gente sempre explica. É só você perguntar. Não, eu acho que não falta gente que explique. Não falta explicação. Falta iniciativa de ir atrás da explicação. É o que eu falei, não dá para esperar que batam uma testemunha de LGBT na sua porta domingo de manhã para explicar o que está acontecendo. Todo mundo Exatamente. sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe da violência sofrida pelos LGBTs, pelos negros, pelas mulheres. Não vai atrás da informação porque não quer, porque não se interessa. Mas eu não acho que a gente tenha que ter paciência com quem está começando, digamos assim, né? Com quem, enfim, tem acesso à informação e continua reproduzindo esse tipo de discurso. Eu não acho que a gente tenha que ter paciência, porque eu vi uma coisa essa semana e é muito verdade. Tem muitas, tipo, tá todo mundo evoluindo. É claro, assim, tá muito ruim ainda, mas as coisas melhoraram um pouco, é claro, a gente não pode negar. Os conceitos estão mais abrangentes, estão chegando para mais pessoas, mas assim, tem muitas pessoas que usam esse discurso de paciência comigo que eu estou aprendendo, veio de um lugar onde isso é muito novo, para se esconderem atrás do próprio preconceito, porque eles vão ficar para sempre reproduzindo esse discurso de paciência, eu estou aprendendo, enquanto isso a pessoa continua fazendo as mesmas piadas homofóbicas, as mesmas piadas racistas, as mesmas piadas machistas. E aí, colega, você está há 10 anos aprendendo e você ainda não aprendeu? Eu não entendi. Você quer que eu tenha paciência com você? Você vai para casa da puta que lhe pariu. Uhum. E uma pessoa que não... Se ela não consegue aprender uma coisa tão simples assim, que é respeito, ela não devia estar em rede nacional apresentando um programa toda manhã num dos canais mais assistidos do Brasil. Acho que só isso. É que né, um fator aí de privilégio, né, dessa pessoa, né, da Patrícia, e até mesmo o próprio Thiago fala do Cartolano, né, Cartolano, o rapaz que apresenta com ela, Acho que é que isso. não teve espaço, né, ali para poder falar e colocar a posição dele. Cara, ela é a filha do dono.
né? Eu vou rebater a pessoa que vai me mandar embora, tipo, no próximo programa eu não estou aqui. Então, a força que ela tem, não só midiática, no sentido, né, de espaço em mídia, mas o peso do nome dela. Então, assim, é muito prejudicial, é muito perigoso, é muito prejudicial esse tipo de fala vindo dela, né? Enfim, no meio televisivo, enfim, mesmo na internet. Eu queria trazer um assunto para nossa conversa, saber a opinião de vocês. Eu tenho a minha opinião, vou falar, não sei se a gente concorda ou não sobre isso, mas eu queria saber se vocês acham que a culpa enfim, da homofobia, da LGBTfobia é da religião ou não. É que eu fico pensando se a culpa é da religião ou se a religião reforça isso de alguma forma. Eu estava, enfim, também é uma pesquisa rasa, mas que, por exemplo, Nero se casou mais de uma vez com homem, né? Tipo, teve relações homossexuais, porque na época da Grécia e tudo mais, isso era uma coisa normal, Oh, né? Roma era uma grande putaria, era um bacanal maravilhoso. Não era de Roma, Sim, não é? Nero era de Roma, Roma. mas tinha a cultura grega, inclusive, eles separavam uhum, muito o amor aquele tipo de família e o prazer sexual. Normalmente os prazeres você não tinha com os seus parceiros, era para reprodução. Os homens tinham prazeres com outros homens, então era muito comum essa questão de relações sexuais entre homens, era naturalizado e não tinha esse conceito de ser homossexual ou heterossexual. Quer dizer, talvez tinha, mas não era o que preponderava ali a uhum. relação entre eles. E as mulheres usavam muito uns falos construídos assim para elas também, porque elas não iam ter prazer com o marido delas, já que eles tinham prazer com os outros novinhos lá, né? Então, E os isso, héteros isso era achando bem comum. que são moderninhos falando em broderagem, né? Pois é, gente. Isso é tão antigo. Mas desculpa, Laura, continua. Não, então, e aí, pelo que eu ouvi, pelo que eu pesquisei, a ideia é que quando institui o cristianismo, né, a igreja que começa a colocar isso como errado. Então, assim, é engraçado eu falar de um conhecimento tradicional ou antigo, porque não, se a gente voltar para trás, no antigo, isso era normalizado, né? E então o conceito de ser errado é novo e todo nesses parâmetros que a gente sabe que é tipo igreja e política, né? Tipo financeira junto. Então, se dois homens não se reproduzem, então como que a gente vai levar para frente uma riqueza e tudo mais? Então entra todo nessa questão que assim eu acho que é religião, mas eu acho que é muito de uma construção de uma sociedade que vá funcionar melhor para quem tem, sabe? E aí a gente, né, de novo, cai nas questões que sempre são levados para o lado, as minorias, que não são minorias, né? O que a gente chama de minoria nunca é minoria, é sempre maioria. A minoria de verdade são os privilegiados, são quem tem o espaço de fala, eles são a minoria. No caso, minoria, quando a gente fala minoria, é minoria social ou minoria psicológica, né? Que são as pessoas, não pelo número de pessoas, mas Sim, que sim, sim. ali na hierarquia da sociedade, que estão ali na base, ou então até abaixo da base, né? Dependendo Uhum. das pessoas. Mas eu também não sei se a culpa é da religião, se foi a religião que começou tudo isso, mas eu acho que ela tem um papel muito forte de manter a homofobia, o preconceito, até hoje. Que eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, o carro-chefe que carrega a bandeira da homofobia hoje é parte dessa turma evangélica neopentecostal que tem programa de TV, né? Mas eu Uhum. também concordo com o Lor de que também não é só religioso, mas também é social, porque é interessante que pro Estado capitalista que você tenha ali uma construção de uma família entre um homem e uma mulher que vai gerar filhos, que vai ser mão de obra para o capitalismo, para você ter a renda concentrada num lugar, que vai passar de uma geração para outra, você vai ter maior controle das riquezas, dos bens de cada pessoa. Então, eu acho que a sociedade como um todo trabalha para a manutenção
da homofobia, do preconceito, da transfobia, da bifobia, da lesbofobia, e todas essas fobias, assim, né? Uhum. Eu sou muito crítica do cristianismo, né? E tem vários estudos que mostram que o cristianismo esteve sempre a serviço, sempre não, né? Mas desde o surgimento, a serviço do capitalismo, né? Então, acho que são duas coisas que se cruzam, fazem parte. Vocês citaram coisas extremamente importantes, e é verdade, porque realmente era importante que houvesse ali uma família para que os bens estivessem naquela família, mas isso por si não era um problema, porque a gente sabe que os homens, essa questão da monogamia era sempre proibida para a mulher, mas para o homem nunca foi um problema. Então, o homem podia casar e ter seus filhos e ter os seus bens ali resguardados à família dele, mas ele podia ter os homens dele, ou o homem dele, né? Mas eu acho que o mais importante, uma coisa que até a Sylvia Frederick cita no livro Caliban e a Bruxa, que ela fala justamente isso, sobre os primórdios da construção ali do capitalismo na Idade Média, ali do capitalismo burguês no começo, que ela fala justamente sobre quando a igreja começa ali junto com as autoridades da época, eles escolhem quais partes da Bíblia eles vão reforçar como sendo as grandes questões para a população. Então, por exemplo, numa época em que as pessoas passavam fome, é óbvio que eles vão começar a falar que gula é um pecado, entendeu? Assim, né? Para as pessoas não ficarem, né? Eu não posso querer ter uma mesa farta, né? Enfim. Então, assim, e uma dessas coisas foi a questão da homossexualidade, não só da homossexualidade, mas tudo que era relacionado à não reprodução. Justamente porque precisava-se naquela época de camponês, eles precisavam de mão de obra barata, eles precisavam de pessoas famintas que trabalhassem por nada, né? Então, tudo que era não reprodutivo foi condenado. Então, mulheres que tivessem conhecimentos de formas de não engravidar, não estou nem falando de aborto, de não engravidar, ervas, enfim, tinham várias coisas que se usavam, elas eram queimadas na fogueira como bruxas. As mulheres que abortavam também, pessoas que transavam e não se reproduziam, né? Inclusive mulheres que não engravidavam durante muito tempo, talvez tenha algum problema ali, enfim, né? Tudo que levava à não reprodução era condenado por conta de um esquema ali entre o cristianismo e o capitalismo mesmo, né? Eu particularmente acho que a religião ela tem um peso muito grande nisso, porque se você olhar assim hoje, muitas pessoas são homofóbicas, são ensinadas desde pequenininha por comportamentos familiares, porque elas ouvem uma piada aqui, uma piada ali. Ninguém nasce, né, homofóbico, mas você vai ouvindo as coisas, você vai entendendo o comportamento ao seu lado e você vai construindo a sua ideia sobre algo. E no Brasil, no mundo, eu não vejo qual outro lugar ensinou que a homossexualidade ou qualquer outra, né, categoria do LGBT seja errado, que não a religião. Eu não sei de onde mais pode ter vindo, assim, né? O único lugar que me vem à cabeça é a religião. E eu concordo, é o lugar assim que mais hoje em dia consegue manter as coisas erradas, né, como estão. É muito engraçado que Jesus veio e fez nova todas as coisas, menos a questão da homossexualidade. Essa era condenada no Antigo, no Novo Testamento, essa não mudou, né? Os homens podem comer camarão, podem comer carne de porco, pode ter roupas com mais de um tecido, ou seja, tudo foi revisto, né? Tudo foi contextualizado, entenderam tudo, porquê daquela época e tal, até a questão de que a mulher não podia falar em público, hoje em dia tem um monte de pastor aí, mas a homossexualidade não é contestada, não é revista, a homossexualidade não, né? A homofobia, o desrespeito, a condenação dessas pessoas não é revista. Então, eu acho muito contraditório, assim. É uma das coisas que foi escolhida lá na Idade Média, né, como a gente já falou, e é mantida até hoje por algum motivo. Eu vi uma postagem, não sei se foi no Instagram, no Twitter esses dias, eu queria até te perguntar, porque você estudou bastante, né, religião, você tem uma época que você estudava a Bíblia e tal, que falava assim, que em nenhum momento nas escrituras originais falava em homossexualidade, em relação entre dois homens, e que foi um erro de tradução. E depois também falando também que Jesus nunca falou de relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo também. Isso, é verdade? Você sabe dizer? Jesus nunca falou absolutamente nada sobre homossexuais. Jesus não falou nada. Uhum. Moisés falou e Paulo falou. Foram, né, uma pessoa que veio antes, uma pessoa que veio depois. Eu também já ouvi que teve erros de tradução aí, que existem contextualizações específicas também, que o problema não era a homossexualidade, mas talvez aquele comportamento, porque, gente, é tudo contextualização, né? Então, assim,
Lembra que a gente falou que o comportamento grego era um comportamento de eu sou casado com uma mulher, tenho filhos e tenho minha família, mas prazer é com um homem? Então, assim, isso era, na visão judaica, era o quê? Adultério, né? Então, eu já ouvi uma teoria de que, na verdade, quando está escrito ali na Bíblia que você não pode se deitar com outro homem como se fosse outra mulher, na verdade, eles estão falando de outros povos que têm esse outro tipo de cultura. Porque não existia, ou pelo menos assim, na cultura judaica, não tinha um casamento de homem com homem, então eles não podiam ser algo contra que não tinha ali entre eles, mas eles conheciam na cultura grega uma forma diferente de relacionamento. Ou seja, talvez eles não estivessem falando da homossexualidade, realmente. Talvez eles estivessem falando da cultura grega, da cultura romana, que era um grande bacanal, como a gente falou, que para eles era adultério. Quando você está falando de homem se casar com outro homem, constituir uma família, talvez para eles estivessem ok, só que isso não foi escrito, sabe? Então, talvez o que tenha Então, pego ali era a questão da traição, e não exatamente, Uhum. pode ser, porque eles viam culturas em que as pessoas transavam com tudo e com todo mundo, né? Assim, Roma, Grécia, enfim. Então, pode ser que eles estivessem se referindo a isso. Eu já ouvi, sim, falar de teorias sobre isso. E eu acho que é importante a gente não, né? Para mim não faz diferença nenhuma, mas talvez os cristãos repensarem aí sobre isso, né? Porque, gente, contexto é tudo. Bíblia é muito mais do que essa tradução bem chinfrim que chegou até a gente, já que o Danilo falou sobre isso, né, que eu realmente sempre gostei muito da religião, li muitas coisas da Bíblia várias vezes e tal. Eu gosto muito de pesquisar e a tradução bíblica brasileira é forçadíssima, sabe? Se você tem uma Bíblia que fala de que condena médiums e bruxas e espiritismo, a sua Bíblia já está toda cagada. Porque, por exemplo, o espiritismo surgiu em 1800, a palavra bruxaria surgiu não sei quando. Então, se a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, lá, sei lá, 4.000 anos atrás, por exemplo, é impossível que existissem essas palavras. Então, foi uma distorção, né? Então, cuidado, assim, vai pegar fontes boas se você é um cristão aí, um cristão ou um simpatizante que seja interessado em estudos bíblicos, vai pegar fontes, sei lá, melhores, vai questionar, vai entender contexto, tudo é contexto, gente. Eu ia falar que é fácil conceber que a mulher foi criada da costela do homem e o homem foi criado do barro, mas é difícil, né, entender que a pessoa pode nascer diferente, né, e tudo bem. Gente, na Bíblia tem jumento que fala, Tem cobra que fala tá? no primeiro livro ali. Tem cobra que fala, tem jumento que fala, tem carruagem de fogo que vem buscar a pessoa e levar para não sei aonde. E assim, complicado, a gente precisa, né, ver com os olhos de hoje em dia, assim, né? Então, Uhum. se eu acho que se um jumento fala, tudo bem, gente, você ter o seu companheiro, você ter a sua companheira, você nascer do seu jeitinho, tá tudo bem, tá? Não que eu esteja comparando essas coisas, mas tem cada absurdo na Bíblia, né? Poxa vida. E sem contar essa hipocrisia, né, que eu falei de Jesus fez novas todas as coisas, menos a questão da homossexualidade. Você come seu hambúrguer com bacon aí maravilhoso. Se eu fosse você, eu não falava mal dos homossexuais, porque se você acha que eles vão pro inferno, você vai junto. Eu queria falar que eu acho engraçado como a hipocrisia acontece, né, da família tradicional brasileira, dos maridos, né, das famílias tradicionais brasileiras que continuam indo atrás, né, de travestis, michês e, né, consumindo esse tipo de serviço que eles têm como errado e, né, Você tá falando como pecaminoso. de prostituição, né? Atrás das prostitutas e Isso, dos... isso, Uhum. isso, isso. Então, que hipocrisia, né? É sempre o homem da família tradicional brasileira conservadora que vai atrás do garoto de programa, que vai atrás da travesti que faz programa. Vai ser sempre essa hipocrisia. O que condena é o que está sempre lá. Inclusive, nos Estados Unidos já teve vários casos, né, de pastores que foram pegos com garotos de programa, enfim, e eram justamente os pastores que era o assunto de condenação do pastor. O principal era o quê? Homossexualidade. Daí ele era pego num motel lá com o garoto. Ah, e pastor americano mesmo, super homofóbico, que acha no Grindr e mesmo os escândalos dos padres, né, com os coroinhas. Então, a hipocrisia começou, tá? Eles usam o discurso como escudo para se esconder atrás, né? Exatamente. Eu vejo a mesma lógica em quem defende que não exista educação sexual nas escolas, por exemplo.
que é deixar as crianças vulneráveis, sem o conhecimento para se proteger, sem saber que ali não pode tocar, ou que não pode fazer certas coisas. Para mim, E se alguém fizer alguma coisa, tem com quem falar. sim, para mim, por trás de todo esse alarde que eles fazem com essas pautas, é um escudo para esconder o que realmente são, o que realmente fazem. Não que seja Eu também errado acho. e consumir prostituição ou Na sair pedofilia é errado, gente. Não, sim, Só pra sim. frisar, na parte da pedofilia é bem errado. Sim, eu tô falando que não é errado a pessoa tá trabalhando, se ela trabalha vendendo o corpo dela, não tem problema nenhum. A questão é você fazer isso e, ao mesmo tempo, ir contra e marginalizando essas pessoas, né? Você É, usufrui do serviço e ataca do outro lado de um jeito que acaba afetando essa pessoa que, tipo, esse discurso mata. Então exatamente. você se aproveita e depois você joga pros crocodilos, né? Exatamente. O problema é toda a hipocrisia em que a pessoa vive, o castelo de hipocrisia que ela constrói, em que ela reproduz um discurso que é contra algo que ela gosta, que ela consome e que ela não vê que ela está perpetuando a violência justamente contra esse grupo que ela vai lá e consome, sabe? É a grande hipocrisia, assim. Mas eu concordo plenamente que é isso, a hipocrisia também esconde aí o estilo de vida dessas pessoas. Óbvio, sem comparar a homossexualidade ou a vontade de se relacionar com uma mulher que tem pênis, por exemplo, que nem as travestis, com a pedofilia, não é isso. Mas eu acho que o estilo de vida dessas pessoas esconde os desejos delas. Concordo Uhum. plenamente. Eles são extremamente moralistas, bababá, bababá, querem que as coisas continuem como sempre foram, e tem um motivo bem escuso por trás disso. Essa coisa de criar um espantalho, um inimigo comum, é um jeito de manter um domínio, manter um poder, né? Por exemplo, os políticos que se dizem conservadores, que são contra casamento homoafetivo, que são contra a adoção por casais homoafetivos. Isso tem um capital político, né? Às vezes eles nem acreditam no que eles falam, mas isso é um discurso tão poderoso e tão atrativo para as pessoas sentirem-se pessoas boas, pessoas bem vistas por Deus, não sei. Parece que tem uma aura de sou maior que todo mundo, e isso tem muito poder político. Então, além do que a gente falou, da religião e do Estado capitalista, também esse poder de captação de seguidores, de pessoas, porque você criar um inimigo, você junta as pessoas contra esse inimigo, então você tem um controle sobre as pessoas. E eu acho que todas essas coisas, o Estado, o capitalista, a religião, todo tipo de poder, ele precisa ter um inimigo em comum para ter as pessoas engajadas. E assim como no passado foram os negros que foram escravizados, a cultura negra que até hoje é mal falada, eu acho que o monstro de hoje são as minorias LGBT. É a esquerda, né? A esquerda que reúne todas as minorias e é o grande inimigo dos conservadores, né? Comunista que come criancinha. Vocês lembram dessa história? Hum. Uhum. Que depois da Segunda Guerra Mundial começavam a falar que comunista comia criancinha. Eu queria só emendar esse assunto, né, com outro assunto, porque dentro desse debate que surgiu sobre a homofobia, o respeito, enfim, muitos artistas se posicionaram, e daí uma outra coisa aconteceu, né, que foi posicionamento político, e a gente não consegue excluir, desvincular as duas coisas, né, porque a luta pelo respeito e liberdade também é política. Então a gente teve Juliana Paes dando seu posicionamento, a gente teve artistas sendo cobrados de se posicionar, e quando alguns se posicionavam, todo mundo falava que estava só querendo biscoito, então algumas pessoas foram cobradas de se posicionar, e outras eram criticadas por se posicionar, tanto nessa questão LGBT quanto na questão política. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais também sobre o que a Juliana Paes falou, ou não, mas enfim. Mas eu queria saber, assim, o que vocês acham, se os famosos têm que se posicionar ou não? Qual a opinião de vocês? Para mim, as pessoas precisam se posicionar sim, porque como a gente disse, não se posicionar é um posicionamento, e ainda mais sendo influenciadores. A gente já falou sobre isso aqui, de como quando a gente era menor, apenas existia televisão, e esse tipo de influência era menor também, porque era só um meio de comunicação, né, de massa, vamos dizer assim. E hoje, com a internet, é, é muito legal, porque eles se posicionam qual é o Danone que eles tomam, qual é o creme que eles passam no rosto, É e, real né, time, né, assim. sim, e né, várias publis aí. Então quer dizer que
se você não recebe, você não se posiciona? Ou você se você se posicionar, pode ser que aquele patrocinador deixe de te pagar? Então, Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. eu acho que o posicionamento ele precisa existir sim, até mesmo para eu saber se o que eu se a pessoa com que eu vou consumir, no sentido, né, o Do o trabalho dela. influenciador ali, o trabalho dela, se as ideias batem comigo ou não. Eh, então eu acho que todo mundo tem que se posicionar assim. Eu acho que a pessoa tem o direito de não se posicionar, mas as pessoas que a consomem, que a seguem, têm o direito também de pedir posicionamento. E se ela não se posicionar, as pessoas não gostarem desse não posicionamento, eu tenho todo o direito também de ser cancelada. Então, acho que não que a pessoa seja obrigada a se posicionar, mas ela não se posicionar, como o Laura falou, é um posicionamento. Mas se as pessoas estão pedindo que ela se posicione sobre alguma coisa, porque elas seguem ela e querem saber se essa pessoa que elas seguem está coerente com o que elas esperam, eu acho que elas têm todo o direito de cobrar e elas têm todo o direito de cancelar depois se elas não são atendidas nisso. Foi o caso da Ludmilla, parece também, né, que também falou que não Sim. ia se posicionar e que tipo, mandando um foda-se assim, para os fãs que estavam cobrando disso dela, mas ela estava umas semanas atrás fazendo um show com aglomeração para um cara Uhum. super errado lá do Rio de Janeiro. Tipo, ela, mesmo não querendo se posicionar, já está se posicionando, né? Sim. Eu acho que as pessoas, elas podem ou não se posicionar. E meu pensamento é complexo, vou ver se eu não me perco, tá? Mas assim, elas podem ou não se posicionar. Tudo bem. É, a Samantha Schmutz, que também foi muito criticada e muito aplaudida, ela postou uma coisa esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, que para mim é um resumo disso, assim, você pode escolher se posicionar ou não. Se você decidir se posicionar, vai pesquisar em nome de Jesus. Não vai falar Uhum. besteira, tipo, como é que era, dos negócios Delírios comunistas? comunistas. Delírios Depois comunistas. quero saber Gente, no delírio Brasil, comunista de cada um. gente, assim, no Brasil não existe extrema direita. É uma pena, inclusive. Esquerda. Direita tem, por favor, direita tem. Tá, Ele tá tá aí, aí inclusive. fazendo tudo de ruim. Exatamente. Mas não tem extrema esquerda no Brasil. Inclusive, eu adoraria que tivesse. Tava lá junto. Mas não tem extrema esquerda no Brasil, né? Se você acha que PT é extrema esquerda, meu, vai estudar, porque você não entendeu nada de Marx, né? Porque a crítica básica que eu sempre faço é que, assim, cara, o que está previsto na nossa Constituição que é mais comunista e esquerdista do universo? Reforma agrária. Nem isso o PT fez. Muito pelo contrário, né? Se arreganhou para o centro, daí Dilma tomou no rabo e estamos aí hoje onde estamos vivendo. Então, assim, não tem extrema esquerda no Brasil. Se você acha que PSOL é extremista, você não sabe nada de esquerda. Não temos. Então, assim, não tem delírio comunista nesse país, né? Então, se você for se posicionar, vai falar besteira, né, colega? Tudo bem, é o direito seu ter a sua opinião, por mais que ela esteja errada. Beleza. Mas sinceramente, é porque o meu ascendente é gêmeos, né? Então eu tenho pensamentos contraditórios. Ao mesmo tempo que eu acho que a pessoa pode ter o direito de se posicionar ou não, eu acho muito complicado a classe artística, pessoas de classe artística, escolherem não se posicionar, porque o trabalho delas é público, porque depende das pessoas e porque a arte sempre foi a crítica da sociedade. Eles sempre mostraram o que estava acontecendo. Então eu acho que cabe ao artista sim se posicionar. O trabalho do artista é esse, não é só fazer novela da Zona Sul do Rio de Janeiro, sabe? O artista também precisa se posicionar contra o que está acontecendo de errado. E isso não é querer biscoito, né? A Samantha Schmutz, ela sofreu porque um dos melhores amigos dela, né, faleceu, Paulo Gustavo, e desde então ela só tá se posicionando, e ela já se posicionava antes, mas agora ela basicamente só tem postado isso. E as Uhum. pessoas criticam ela, né, e tipo, nossa, ela só tá fazendo isso, chata, não sei o quê. Cara, é isso que ela tá vivendo agora, ela tá vivendo a dor dela, a revolta dela, e eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu acho que outros artistas tinham que estar fazendo isso. Infelizmente, enquanto eles não sentirem na pele, talvez eles não façam. Mas eu acho sim, ao mesmo tempo que eu acho que a pessoa pode ou não se posicionar, eu acho que é obrigação do artista se posicionar sim. Sim. E só É. um parênteses sobre a Samantha Schmutz e a Juliana Paz, que me incomodou muito, foi porque as pessoas aproveitaram este momento do posicionamento das duas para fazer uma competição feminina, sabe? De falar assim, olha, uma é melhor atriz que a outra, não sei o quê. E, cara, tipo, não é sobre isso, sabe? Tipo, não inventa machismo onde não tem.
sabe? Uhum. Porque é típico de comportamento machista induzir a competição feminina. Não é sobre isso. A gente sempre fala, é sobre isso. Neste caso, Não. não é sobre isso. Não, você ia falar também que eu concordo com o que você falou, que artista tem que se posicionar, e eu vi até apesar de ser um pouco contraditório do que eu falei antes, mas vou explicar. Eu vi uma frase, eu não lembro de quem, eu sou ruim de guardar nome, gente. Então, se por acaso quem escreveu isso no Twitter tá ouvindo aqui, o crédito é seu. Que quando o artista não se posiciona, ele não é artista. Porque a arte, como você falou, é para se posicionar. Então, se você se diz artista e não se posiciona, desculpa, você não basta de uma celebridade. Você não faz arte, você só é famoso. Então, quando eu falo que a pessoa não é obrigada a se posicionar, é isso, porque ela não se posicionar vai dizer muito sobre ela, principalmente que ela não pode ser considerada uma artista ou uma pessoa que usa o trabalho dela para influenciar pessoas, para influenciar os rumos do país no sentido positivo. Sim. De quem é uma música? Artista que não faz arte. Tem essa frase em uma música. Gabriel Pensador? Não, não sei. Não Mas tem uma conheço. música que tem essa frase. Artista que não faz arte. Ele é apenas uma celebridade, como você disse, ou alguém que ali tá só Marcelo D2. isso, D2. Google. É, Tá vendo, gente? Dá para pesquisar as coisas no Google. A informação tá rapidinho aqui na nossa mão. Patrícia é, Bravanel, só uma dica. E o Marcelo então, D2 é eu um acho que artista que se posiciona. sim, Aí, ó. sim, sim. E não é desse governo, não, é de muito atrás. Porque as E pessoas eu acham acho que que estar contra o governo atual é estar a favor dos anteriores, ou o discurso da Juliana Paz, assim, só te cortando um pouquinho, sim, vocês viram que foi aplaudido nos comentários pela Bia Kicis, né? Que é uma das deputadas lunáticas bolsonaristas que tem lá no Congresso. Apesar dela falar que não sou a favor de Bolsonaro, mas também não sou a favor do comunismo. Por quê? Porque ela, mesmo falando que é contra o Bolsonaro, ela perpetua um discurso bolsonarista de que tudo que está do outro lado é comunista. Então, você tem o único representante da direita brasileira é o Bolsonaro e os bolsonaristas, todo o resto é comunista, quer levar o Brasil para a miséria, comer crianças e distribuir madeira de piroca. Então, ela fez todo o jogo bolsonarista ali. Então, ela tentou se posicionar de isentona, mas de isenção ali não teve nada. Mas a gente pode se vingar, né? Do mesmo jeito que a direita acha que todo mundo que é contra o Bolsonaro é de esquerda, a gente tem aquele discurso do meme que eu vi na internet esses dias que falava assim, né? A pessoa que diz que de esquerda é de esquerda, a pessoa que diz que é de direita é direita, a pessoa que diz que não é nenhum nem outro é de direita, a pessoa que fala que não vai se posicionar é de direita. E normalmente é assim, né? Eu só acho que tem até que separar aí, porque a gente tem no Brasil uma direita democrática. Uhum. Mas o que está no governo não é uma direita democrática. É uma extrema-direita autoritária, autocrata, e você tem que saber que do outro lado, na oposição a esse governo, tem direita democrática, tem esquerda democrática, tem um outro ali, extrema-esquerda, mas que não tem força nenhuma política para se eleger e tal. E, gente, o PT não é um governo comunista. O governo Lula foi um dos melhores governos para banco lucrar na história do Brasil. Um comunista não Exatamente. quer que o banco lucre. E eu acho que no Brasil a gente tem essa polarização, não sei, moral mesmo, assim, que as pessoas colocam um peso moral, né, no sentido assim de que, tipo, um é bom, o outro é ruim. E a gente não está dizendo que a direita é ruim, né? A gente está dizendo que o governo bolsonarista é ruim, e a gente tem provas disso todos os dias. Uma direita que é, enfim, toda errada, né? Mas assim, não teria nada contra um governo conservador que não impusesse, obviamente, conceitos conservadores na gente, mas que fizesse uma política conservadora, ok? Mas que, sei lá, fosse bom para a economia, ok? Não tem essa questão, sabe? A política em si. Agora, do mesmo jeito que a esquerda também não é maravilhosa. O PT cometeu trocentos milhares de erros aí também. E assim como o PSOL também comete erros, sabe? A questão não é se um é bom ou se o outro é ruim, mas qual é mais viável agora. Eu sempre vou usar de referência o Pirula, quando ele deu uma entrevista, não vou lembrar para quem agora, mas ele falava assim, né? Se você tá num ônibus não, num avião, o avião tá caindo, e dentro desse avião existe um piloto
que ele foi afastado, ele não é piloto mais hoje em dia, mas ele é treinado, e ele foi afastado por fazer coisas erradas, burocráticas na empresa para a qual ele trabalhava, e tem uma pessoa ali com problemas mentais e que não tem condição de pilotar o avião. Qual você vai escolher para pilotar? O piloto? Né, a pessoa que entende daquilo, né? Piloto afastado. Exatamente. Então, eu acho que isso, assim, o fato da gente falar, ai, eu votaria de novo no PT e tal, não é porque a gente concorda com tudo que o PT fez, é porque ele sabe governar, pelo menos, entende? E o Bolsonaro, ele só demonstra incapacidade total, assim, e óbvio, ele, em 30 anos ele fez 2 projetos de lei, ele nunca fez nada além de colocar a própria família para mamar na teta do governo, né, os filhos dele, ele nunca fez nada, então óbvio que ele não ia fazer nada que preste mesmo, né? Mas eu tô achando que o nosso podcast tá muito esquerdopata hoje. É porque Não gostou eu da ia stop. Opa, eu ia falar que a ditadura gaysista, né, vem aí com toda a força, né, que então vamos todo mundo fazer com que todos usem a bandeira, né, do arco-íris, e sendo que, né, o cristianismo já conseguiu fazer isso. Então, né, poxa vida, por que não tem espaço para todo mundo? Vamos ter bandeiras com cruzes, sabe? Tipo, Cada um com as suas bandeiras, né? Tá cada tudo um com bem. suas bandeiras, assim. Então, é engraçado falar desse só goela abaixo, né? A bandeira LGBT, as pautas LGBT, quando o contraponto é uma bandeira cristã, uma bandeira moralista, uma bandeira tão quadrada e antiga que não vale nem mesmo entre eles, assim. Então, Exato. Foi uma das coisas que eu falei no meu Instagram essa semana, que cristofobia não existe. E não tem como existir, por quê? Porque eles estão no poder mundial há 2000 anos. Então, não tem como ter fobia contra algo que, assim, que é massacramente, não sei falar essa palavra, gente, massacradamente, massivamente, sei lá, massivamente a maioria e que comanda tudo no mundo, né? Porque todos os cristãos estão na frente de tudo. Então, como que existe cristofobia? É só uma crítica social, galera. Vocês não precisam ficar ofendidos. Então, só voltando na sua pergunta, que eu fiquei com isso na cabeça e não sabia como colocar, e acho que agora é válido e cabe, se a religião tem, né, foi a grande influenciadora, pensando que grande parte da população não é ativamente praticante de nenhuma religião, mas como a religião, pelo tempo que está aí, né, pelo o cristianismo e o tempo que a gente tem isso como regra de sociedade, faz com que vire uma regra geral, mesmo para quem não é praticante, mesmo para quem não vai na igreja, mesmo virou uma regra. Então, assim, por isso que às vezes é engraçado pensar que talvez a religião não seja hoje o grande influenciador, mas é porque ele já fez isso, já está instaurado. É um inconsciente coletivo de que as coisas cristãs são a regra, mas mesmo você não seguindo. Não, eu entendi seu ponto, mas eu acho que ela ainda é responsável, porque apesar do Estado ocidental, principalmente, ser construído em cima de valores cristãos e etc., existe um movimento muito forte de progressista de mudança dessas coisas, mas quando chega, por exemplo, a virar um projeto de lei, quem barra são os deputados pastores, eles evocam o nome de Deus para ser contra aquilo ali. Então, acho que a religião sim ainda influencia. Se não influenciasse, eu acho que já teria mudado essas normas e morais sociais. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, entendeu? Essa história tipo de pastor na política. Eu acho isso complicado. Quando eu falei que eu não sou contra um governo de direita, eu acho que é nesse sentido, é que no Brasil a direita ela se mistura muito com a religião. E eu acho que isso é problemático. A direita devia ser uma política direita. Não tinha que ser uma política de cristão conservador. Isso que para mim não faz sentido. E não deveria ser. Você não vê a esquerda colocando projetos de lei de ateísmo. Então, não faz sentido nenhum, assim, sabe? Uma direita religiosa também. Não acho que tinha que ter nenhum líder religioso de nenhuma religião, inclusive. Eles conseguiram criar lá na frente. o monstrengo chamado liberal na economia e conservador nos costumes, né? Tipo, o liberalismo só até onde me interessa. Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Acho que não, né? Acho que a gente falou bastante.
Esse vai ser o podcast com maior tempo, inclusive. Porque é um assunto que gera muita discussão, muito ódio, né, na gente, de ainda ouvir as mesmas coisas sempre, né? Mas se ninguém tem nada para falar, então a gente vai para o nosso quadro final, que é Você Não Pode Viver Sem Saber, e que é quando a gente, né, dá uma dica, assim, para vocês de coisas que interessam pra gente, e hoje Você Não Pode Viver sem Saber. Vai ser um pouquinho diferente, porque em vez de cada um trazer uma coisa, todos vamos trazer uma informação juntos. A gente vai dar uma aula sobre as siglas LGBT para Patrícia Bravanel. A gente vai falar um pouquinho de cada sigla, a gente vai explicar a sigla para vocês. Se você E para conhecer Patrícia ela, manda Bravanel. pra ela pra ela ouvir. Marca ela, gente. Hashtag Patrícia Bravanel. Escute o Vamos último fazer com podcast que da Terra. Vamos Já que ela fazer com quer- que esse podcast chegue até a Patrícia. Sim, já que ela tá esperando a educação bater na porta dela, seja a testemunha de LGBT, bata na porta dela domingo de manhã, marcando ela na arroba. Então, acho que só antes da gente explicar cada letra da sigla, né, eu acho que é legal dar um apanhado geral, assim, de como é a sexualidade e o gênero humano, né? Porque, assim, a sexualidade humana, ela é composta de 4 elementos. Tem o elemento biológico, que seria os órgãos sexuais, o corpo em si, né? Teria a identidade de gênero, que é o gênero que a pessoa se identifica, que pode estar ou não associado ao sexo biológico. Temos aí a orientação sexual ou afetiva, que é o gênero que a pessoa, ou o sexo que a pessoa se sente atraída sexualmente ou afetivamente. E tem a expressão de gênero, que uma pessoa expressa a sua identidade. Então agora a gente vai começar a falar de todas as letrinhas da sigla, começando pelo L de lésbicas. Lésbicas são mulheres que se interessam por outras mulheres. E aqui vai caber todas as mulheres. Se você é uma mulher cis, o que significa uma mulher cis? Uma mulher que se identifica com o sexo biológico, aquele de nascença, né? Então, se você tem uma pepeca e você gosta de outra mulher que tem uma pepeca, você é lésbica. Se você tem uma pepeca e você gosta de uma mulher que é trans, ou seja, uma mulher que nasceu com pipi, mas se identifica como mulher, você também é lésbica. E se você é uma mulher de pipi, ou que já tirou, não tirou, mas enfim, mas que nasceu com, e você gosta de uma mulher com pepeca, você também é lésbica. Enfim, mulheres trans e mulheres cis podem ser lésbicas. Eu acho o pipi tão infantilizado. Mas foi pra falar bonitinho, é meu jeitinho, gente. Na sequência, então, temos a letra G dos gays. Essa é para os gays. Que são homens que se interessam afetivamente por homens. E também enquadra, né, todos os homens, como o exemplo anterior que a Dani deu. Letra B, de bissexuais. Bissexuais são pessoas que vão se relacionar, que vão ter interesse afetivo, sexual, enfim, pelos dois gêneros, tanto homens quanto mulheres, e como a gente reforçou nos exemplos anteriores, os trans aqui também estão inclusos. Eu queria falar uma coisa sobre os bis, que eu vi um chat muito interessante na internet, que era assim, não é 50%, 50%, né? Não é nada fechado, assim, você gosta dos dois, então você pode se interessar mais por mulheres e menos por homens, ou o contrário, ou o igual. E eu achei isso muito legal, porque fica sempre essa questão, né? Você tem que gostar da mesma forma, assim. E não. Sim. Tem vários mitos sobre a bissexualidade, né? De que você tem que gostar 50% de cada, ou que você tem que estar... Tem alguns que acreditam, inclusive, que você tem que se relacionar com 2 pessoas, sabe? Algumas pessoas têm ideias muito esquisitas. E, na verdade, não. É uma pessoa que ela pode ter preferências. Então, uma mulher bi pode gostar mais de homens. E isso não faz ela menos bi, sabe? Uhum. Pode gostar mais de mulheres e não faz isso dela menos bi também. E ela pode só se relacionar com homens a vida toda e continuar sendo bi. Sim, Inclusive, Porque, né? porque o que Por faz uma a pessoa... coincidência. Sim, o que faz a pessoa ser gay, lésbico, bi, não é ela se relacionar com outras pessoas. É o que a gente falou, é o desejo sexual ou afetivo para tal gênero. Então, se você vai para o gênero oposto ao seu, assim, entre aspas, porque tem vários recortes de gênero, enfim, você é heterossexual. Mas se é do mesmo gênero, aí você é lésbica ou gay, ou se você gosta dos dois gêneros, é bissexual. Pode falar? Eu vou falar só uma coisa assim meio escrachada, que é assim, para eu falar da minha bissexualidade, eu costumo explicar para as pessoas, olha, eu só me relacionei com homens, e a única mulher que eu fiquei foi minha amiga, né? Então, por que eu me denomino bissexual se eu só me relacionei com homens? Gente, por que isso? Porque eu casei com esse meu marido com 17 anos, mas assim, só eu sei o que eu busco na minha página dos Xvideos, tá? Então é basicamente assim que você sabe como que a pessoa realmente é, tá?
Então, e dando continuidade, depois a gente já foi o L, G, o B, agora o T. E o T diz respeito a 3 T's, que são os transexuais, os transgêneros e os travestis, que a gente tem o costume de chamar de trans. Então, são todos trans. E trans são as pessoas que se identificam com um gênero que não é aquele designado no nascimento, que não é aquele determinado pelo sexo biológico. Então, aí entram as mulheres trans, os homens trans, as travestis, os gêneros não binários, que não se identificam nem como homem nem como mulher, os gêneros neutros, os agêneros, que não se identificam com gênero nenhum. Então, aí dentro tem um guarda-chuva, sim, que tem embaixo dele todas as pessoas que não se identificam com o sexo biológico. E só dando uma explicada que às vezes as pessoas não sabem, quando a pessoa se identifica com o sexo biológico, ela é chamada de cis. Porque o cis é até uma palavra nova, porque não tinha por que explicar o que é cis se antes a gente não falava o que era ser trans, né? Então, o cis apareceu como palavra para significar justamente o contrário de trans, que é a pessoa que se identifica com o sexo biológico determinado ao nascimento. A próxima letra é Q, da palavra queer. Queer é tudo que não se encaixa na cis heteronormatividade. Então, nela a gente coloca toda a questão cultural de como a pessoa pode se apresentar para o mundo, né? E tudo que não se enquadra mesmo nesse padrão que a gente tem tão datado da sociedade. Tá querendo dizer, então, que queer não são as pessoas que são animadas e que fazem eventos, então? Não, Dani, não são as pessoas animadas. Poxa vida, fui enganada pelo programa. Droga. Próxima letra, a letra I, que significa intersexual. Intersexual são aquelas pessoas aliás, intersexuais, né, no plural, são aquelas pessoas que elas têm uma condição biológica. Elas nascem com características biológicas de mais de um sexo, né? Então, ela pode ter a parte externa de um sexo e a parte interna de outro. Ou, às vezes, ter partes internas dos dois sexos, enfim. Existem alguns tipos, né, algumas coisas que podem acontecer no corpo da pessoa, mas normalmente ela vai ter características biológicas dos dois sexos. Então, é uma condição biológica. E é até legal dizer que o I entrou na sigla justamente por um movimento das pessoas intersexo, porque desde muito tempo atrás, quando a pessoa nascia com características de ambos os sexos biológicos, geralmente ali no parto perguntavam para os pais o que fazer, porque eles colocavam as pessoas para escolher se queriam que fizesse ali a cirurgia para adequar para ser um menino ou uma menina. Então, as crianças, os bebês nasciam e já eram mutilados ali no nascimento para adequar a um sexo padronizado. Então, tem essa luta aí das pessoas de se reconhecerem com o corpo do jeito que elas nasceram e se identificando ou não como de um gênero ou de outro, ou de nenhum gênero, mas de não ter seus corpos mutilados sem consentimento, sem ter o poder de decisão. E Eu pegando... lembro de um caso do Dr. House, que eu assisti quando era mais nova, que era um caso, acho que, de um menino que ele não sabia que ele era intersexo, e que ele, né, descobriu porque ele ficou doente lá, e que ele não sabia, mas acho que os pais harmonizavam, faziam harmonização não, gente, harmonização Hormonização. hormonização nele sem ele saber, né, assim, na comida dele, no suco dele e tal. Ele não sabia que os pais dele escolheram qual seria o gênero dele, né? Sim, a pessoa pode crescer com a identidade de gênero, que a gente falou, né, que é diferente do sexo biológico, que é o contrário do que os pais escolheram ali no nascimento. Então, é uma coisa bem complicada. Aí, pegando o gancho, depois do I, a gente tem o A, que seria os assexuais, que são as pessoas que não sentem desejos sexuais, não sentem atração sexual por outras pessoas, mas, assim, falando de uma maneira bem ampla, mas dentro da sexualidade tem várias nuances, assim, tem pessoas que não gostam nem de se relacionar amorosamente, tem outras que gostam, tem umas que até gostam de uma carícia ou de alguns comportamentos sexuais, de algumas atividades sexuais, mas que não de outras. Então, também é um termo assim bem amplo, mas geralmente é de pessoas que não se interessam, não praticam o sexo como a gente tem assim padronizado. Então, elas podem ter algum nível de interesse, mas geralmente não têm interesse em relações sexuais com outras pessoas.
Então, isso quer dizer que pode ter pessoas que são assexuais e são héteros, ou que são gays, ou que são lésbicas, ou que são bis. Porque, como a gente falou, são 4 coisas diferentes. Então, não quer dizer que uma coisa exclui a outra. Tanto que uma pessoa trans, uma mulher trans, pode se relacionar com outras mulheres, igual a Dani falou, e ser lésbica. Então, ser trans não é uma sexualidade. Então, pode ser trans e gay, pode ser cis e lésbica. Então, são coisas diferentes e podem ter ali uma mistura. Inclusive, pode ser uma mulher trans, lésbica, assexual. Exatamente. Pode ter tudo isso. Sim, uma pessoa pode ser representada por várias letrinhas da sigla. E a gente está assumindo aqui a sigla LGBTQIA+. Então, esse mais, no final, abrange todas as outras sexualidades, identidades de gênero, expressões de gênero que existem ou que estão por vir. Então, todas as pessoas que não se encaixam na heterocisnormatividade, que seria ser hétero e com sexo biológico de acordo com a identidade de gênero, que não estão no L, no G, no B, no Q, no I, nem no A, podem se encontrar aí no mais, que tem outras siglas, tem o pansexual, enfim, tem várias nuances aí de sexualidade, de expressões de gênero, identidade de gênero que fazem parte da comunidade também. E como esse é um assunto muito recente, provavelmente outras siglas vão surgir aí com o tempo, né? Inclusive, a gente usou, né? A gente escolheu usar hoje a LGBTQIA+, né? Para falar sobre, mas existem outras siglas que a gente pode usar, trocar alguma coisa. Não tem problema se você quiser falar LGBT, sabe? Não tem problema. Eu acho que o importante é você compreender que existe uma pluralidade muito maior do que as siglas que a gente usa pra gente conversar, sabe? E não fazer piada sobre isso, né? E não ofender, enfim. Acho que o mais importante é isso. Que a LGBTQIA+, eu acho que é a sigla das mais populares, eu acho que é a mais completinha, assim, pra gente poder explicar para vocês, assim, letrinha por letrinha. Bom, lembrando que não é legal você perguntar para a pessoa se ela é operada ou qual é o órgão sexual que ela tem. Outra coisa também, qual nome ela tinha antes de fazer uma transição ou qualquer coisa assim. Não vamos ser fiscal de sexualidade alheia, tá bom? Quer perguntar? Não pergunta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. E na dúvida, gente, respeita como a pessoa se apresenta. Se ela se apresentar com tal nome, use aquele nome. Se ela se representar como uma pessoa gay, ou lésbica, ou trans, ou cis, respeite o jeito que ela quer ser tratada, o jeito que ela se identifica. Se ela quer ser chamada por um pronome diferente, ou por um pronome neutro, mesmo que você não concorde, eu acho que é baboseira, enfim, respeite. Se ela quer ser chamada daquele jeito, chame ela daquele jeito. Vamos, já que a gente está exigindo o respeito das pessoas que estão aí querendo ser respeitadas por ser conservadoras, vamos respeitar também o lado de cá, né? Vamos respeitar como as pessoas querem ser tratadas, como elas querem ser inclusas e identificadas na sociedade, né? Vamos exercer um pouco de empatia. O próprio pai da senhora Patrícia não se chama Silvio e é conhecido como Silvio. Então, por favor, né? Pra vocês verem que não é difícil, né? Vocês também não podem viver sem saber, pegando aqui um gancho do quadro, que o marido da senhora Patrícia Bravanel é ministro do governo do dito cujo. Então, tipo, não tem como passar pano. Se for para começar nisso, eu tenho o bafão do bafão, né? Vamos lá. Copa América sendo aceita pelo nosso presidente, que vai ser televisionada por SBT, que tem ministro das comunicações, o genro do Silvio. Gente. Ai, então, gente, não tem como passar pano para a família Bravanel só para o Thiago. o Thiago é a salvação dessa família, só acho. Bem, a gente vai encerrar o podcast agora e vocês devem ter percebido que a gente falou bastante sobre esse assunto e a gente explorou bastante sobre, não porque seja um assunto difícil, mas é porque sexualidade é uma coisa tão ampla, gente. Então, assim, talvez a gente até faça algum outro episódio mais pra frente, talvez até mais focado nos tipos de sexualidade, né? Para você entender também um pouco mais, vai seguir a gente no nosso Instagram, porque a gente faz postagem de interação, então a gente também vai conversar sobre isso com vocês lá. Não esquece de seguir a nossa playlist no Spotify e também de seguir a gente no
canal no YouTube. Seguir não, se inscrever, porque a gente precisa de seguidores, de inscritos. Eu tô trocando todas as palavras hoje. Não esquece rede, gente, é muita rede social. Ai, que a gente é muito famoso, vocês não estão entendendo como é difícil ser famoso. De se inscrever no nosso canal, a gente precisa de mais inscritos lá, gente. E é isso, foi muito bom estar com vocês. Eu só queria dar um recadinho assim, já que a gente tá falando das redes sociais. Aproveita e vai lá no Instagram e fala o que você achou da explicação, se falta mais alguma coisa que você ficou na dúvida pra gente explicar, talvez por lá, ou então no próximo programa, como a Dani falou. Vamos fazer o conhecimento aí e o respeito se espalhar e chegar na Patrícia Bravanel também, né? Porque tá precisando. É isso, quer dar tchau também, Lor? Um tchau geral. Obrigado por todo mundo que está ouvindo. A gente teve, né, algum feedback do primeiro episódio e muitas coisas legais, muita interação legal. Continuem nos ouvindo. E falando o que vocês estão achando, por favor. Vai ajudar muita gente a crescer aqui com o podcast. Então é isso, gente. Um tchau para vocês aqui da ditadura mais gaysista. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.